Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Então, iniciando agora uma Roda do Despertar, uma live Roda do Despertar. O tema de hoje, meu nome é Simone Cassola, acho que todos sabem isso, Simone Cassola. A Roda do Despertar de hoje é sobre padrão e o que trazemos dos nossos antepassados. Então, eu vou falar um pouquinho disso. De acordo com a minha visão aí de todo o meu estudo vindo do Theta Healing, da alquimia, e também eu tenho um pezinho no Ayurveda, que é primo do Yoga. Isso é de longa data. Eu trabalhei como massoterapeuta, como marmaterapeuta. Gente, acho que tá pausando, né, aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá. Então, eu venho aí dessa parte do ramo da Ayurveda, dessa ramificação, dessa filosofia aí super antiga, milenar. E é interessante porque é um encontro que tem dentro de mim. O que eu estudei da filosofia milenar, que vem do Ayurveda, e do Theta Healing, que ele parece tão atual, tão quântico, tão um assunto de agora, porém todo o ensinamento do Theta Healing, todo o ensinamento do Theta Healing, ele é de muito antigamente. Então tudo que a gente aprende a fazer no Theta Healing é um legado que foi ensinado para a humanidade há muitos milênios. Então nada é novidade. O que aconteceu foi que a Vianna Stibal, que é uma americana, ela criou esse método, deixou de uma forma mais didática, foi recebendo as informações e foi passando pra gente, espalhando esse conhecimento, que foi assim, na verdade, relembrar isso. Então, quando a gente fala de antepassados, aí eu queria falar um pouco sobre antepassados. Quando a gente fala de antepassados, a gente está falando também de memória celular, né? Os antepassados são as pessoas que viveram antes da gente, da nossa família. Então, através da nossa família, do DNA que a gente recebeu, dessa carne que a gente recebeu, né? Desse nosso momento, dessa vivência, a gente recebeu vindo dos nossos pais, né? Então, precisou existir um pai, uma mãe, um óvulo, um espermatozoide, para a gente ter essa parte física. E nessa parte física, nessas duas células vindas do nosso pai e da nossa mãe biológica, veio junto a memória energética. Então, a gente recebeu várias facilidades, vários talentos vindo deles, como a gente recebeu também padrões. Por exemplo, medos, traumas, a gente também recebe isso. Então, no Theta Healing, a gente considera que os antepassados, eles fazem parte dos tipos de crenças genéticos, que são 7 gerações antes da gente. Então, e aí a gente recebe das duas partes, né? Porque tudo que a gente tem acaba sendo tanto a parte positiva quanto a parte negativa, né? Aí depende, porque a gente vive aqui nesse plano que é polarizado, que existe a parte boa e ruim, que existe o polo positivo e o negativo, enfim, né? Que é polarizado, tem os dois polos. Então, dentro disso, a gente recebe tanto facilidades quanto limitações. O interessante, na verdade, é a gente saber, dentro desses padrões que a gente repete, o que é benéfico e o que não é benéfico. O que atrapalha a gente, é legal a gente ter uma consciência disso, para a gente conseguir transmutar isso, transformar isso. Então, quanto mais... Deixa eu dar um oi para as pessoas. Tem várias pessoas aqui. Rogério, tudo bom com você? Árvore do chá. Que legal. Olá, sejam bem-vindos. Lilian. Tem mais uma pessoa aqui. Racha. Será que eu falei certo? Racha deu 2000. Então, gente, aí voltando a história dos padrões, a gente repete tanto padrões que auxiliam a nossa vida, quanto padrões que bloqueiam a gente.
tem uma... deixa eu ver como que eu explico de uma forma mais fácil isso. Quando a gente está aqui nesse plano, quando a gente nasce, a gente tem o nosso espírito habitando essa parte física. Então, a parte física, que é a do DNA, ela vem do nosso pai e da nossa mãe, né, para habitar esse plano. Só que, além da parte física, tem a nossa parte espírito, a nossa parte alma, a nossa parte essência, a nossa parte divina, que é essa parte, cada um dá um nome, né? Ela não é ligada à religião, é ligada à energia, é como se constitui o ser. Então, essa parte, ela tem um outro tipo de memória. E a nossa parte física, que é relativa ao DNA, a parte física, ela vem com a memória de carne dos nossos antepassados. Então, pode acontecer, por exemplo, uma experiência que é super comum, assim, que a sua mãe ou seu pai, alguém da família, que é próximo, né, que te deu o DNA, fala: ai, filho, então, mas você vai fazer isso de novo, você vai tentar isso de novo, você já sabe que não vai dar certo, por que você vai repetir de novo? Né? Então isso é uma coisa que as pessoas passam assim com frequência. E o que aquele pai, aquela mãe tá passando, o avô, a avó, enfim, é que ele tentou fazer e ele não conseguiu. E aí isso ficou marcado no DNA dele. E aí o que acontece? Para você conseguir fazer alguma coisa nesse plano, para você se superar, você precisa de uma ação física. Então você precisa, o seu querer, né, vou usar o nome espírito, tá? Mas é espírito, energia, alma, essência. Então você precisa desse querer e de uma ação física. Quando a gente recebe essa herança genética, no nosso DNA pode estar marcado que tal coisa não é possível para mim. Porque o meu antepassado, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, podem ter tentado fazer aquilo e não ter conseguido. Então fica marcado para ele que não é possível. E aí é passado para você entender que não é possível. Só que isso não é verdade. Isso é um sistema de crença. É algo que foi acreditado pelo antepassado e passado pra gente, né? Pra pessoa em questão. Quando a gente entende isso, muda tudo. Quando a gente entende, muda tudo, porque a gente tem acesso ao sistema de crenças que está fazendo o bloqueio, a limitação, e quando a gente tem acesso, a gente olha para isso, a gente tem a possibilidade de mudar. Tem uma coisa muito legal, que é a forma de trabalhar, que eu acredito muito, de trabalhar o Theta Healing com as técnicas tradicionais. Tradicionais eu falo assim, por exemplo, a psicologia, né, que são cadeiras aí trabalhadas há muito tempo. Então esses tipos de terapia mais tradicionais, de consultório, aquele que é lidado semanalmente, porque muitas vezes a pessoa ela consegue ter acesso a isso, mas ela não consegue transpor energeticamente. Então, a psicologia ela é muito boa nisso. Mesmo que seja num tempo diferente do quântico, ela é muito efetiva, né? E ela funciona muito bem para muitas pessoas. Então, pode ser uma forma de trabalhar de forma integrada, que eu gosto bastante. Então, a pessoa tá lá fazendo a terapia dela, semanal, que ela já faz há muito tempo, que ela vem acessando muitas questões. Só que, às vezes, acontece da pessoa chegar numa questão que ela não consegue transpor. E aí, a técnica quântica, como o Theta Healing, ele consegue mexer no campo energético. E aí, mexendo no campo energético, tanto de crença genética, que é referente ao DNA, que a gente fala físico, quanto a parte que vem de questões históricas, que é acima ainda antes ainda da 7ª geração, e as nossas questões de alma. Né? Então a gente consegue mexer nisso. Então, trabalhando de forma integrada, a gente consegue transpor de forma mais efetiva, né? Então, eu acredito muito nisso, assim. Então, você está fazendo as suas sessões terapêuticas e tudo mais, você continua fazendo,
Continua fazendo. Tem uma questão que não consegue transpor? Mexe quanticamente. Mexe de forma energética. E continua fazendo a sua terapia. Quando acontecer de novo, que você fala, nossa, eu tô aqui há meses, eu não consigo sair desse lugar, eu repito o padrão, mas eu já sei qual é o padrão, aí você vai pro Theta Healing e troca, substitui crença, porque você já sabe o que é. Então, com a técnica do Theta Healing, você consegue acessar exatamente qual é a técnica, qual é a crença com essa técnica e qual é a fala mais adequada para trocar para você. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá dando certo? Porque eu tô falando aqui um monte e não sei se vocês estão realmente me ouvindo. Enfim, então eu acredito bem nessa forma de trabalho, né, para as questões de padrão, porque em consultório é muito comum, né, as pessoas entenderem o padrão, o que acontece, os gatilhos, qual gatilho que traz determinada reação, e a pessoa fica ali, ela não consegue sair dali na hora do real, da vida. Né? E a ideia de qualquer terapia, de qualquer método terapêutico, é que você consiga transformar a sua realidade, que você consiga voltar, você vai no consultório, você faz a sua sessão, terminou a sua sessão, você volta para a sua vida. Voltando para a vida, a ideia é que você tenha uma transformação na sua realidade, que você consiga agregar para a realidade uma transformação. Senão, né, você vai ficar indo no consultório para quê? Para saber mentalmente o que é. Não, gente, a gente entende mentalmente e traz para o nosso cotidiano. Essa que é a ideia, é a gente trazer para o cotidiano. Então, quando não consegue transpor de forma tradicional em consultório, vai para uma terapia quântica. Faz uma sessão, resgata ali, troca energeticamente, transmuta campo energético e continua a vida. Continua a vida. Né? O que eu falo para os meus clientes, né, para as pessoas que eu atendo, não, beleza, a gente mudou isso, e assim, importante, no Theta Healing a gente muda tudo com o consentimento da pessoa. Então você sabe exatamente o que está sendo mexido. Aí você volta para a vida e observa o que aconteceu na sua mudança, o que acontece na sua realidade. Então aí a gente junta a parte da vida real com o que aconteceu no consultório, né? Então o consultório ele serve para alavancar. Então quando a gente entende esse padrão, né, trazido de lá de trás, a gente consegue fazer mudança. Né? Então, claro que é importante a gente ter sempre em mente que é possível, né? E que é possível pra gente. Existe um sistema de crenças que é a do impossível. Então, é impossível você mudar alguma coisa. É impossível pra minha família, pra minha linhagem, que eu tenha, sei lá, uma vida financeira ótima. É impossível para minha família que eu tenha, ou para as pessoas mesmo da família, que elas tenham um trabalho que elas gostem, que elas tenham prazer. Né? Isso tem muito na nossa, no nosso sistema de crenças histórico, tem muita gente ligada a isso, que é o sistema do trabalho árduo. Né? Então, há algum tempo, o trabalho era considerado uma parte do seu dia que era árdua. Né? Então, para eu ter dinheiro, para ter lazer, para ter prazer, para estar com a minha família, para proporcionar as coisas da minha família, eu precisava, em troca, ter a parte de ardor mesmo, a parte árdua, né? É aquela frase assim, tal coisa vale a pena. Pena é o quê? Pena é uma penalidade, então vale a pena eu fazer tal coisa, né? É ruim, é árduo, mas o meu sistema de compensação funciona, né? Então a gente tem muitas coisas assim que a gente repete e a gente nem percebe. Então quando a gente começa a entender as coisas, ouvir o que a gente fala, né? Assim, tem um exercício interessante assim, que é
gravar pelo menos uns 20 minutos do que você fala no seu dia. Você começa a entender, pegar crenças que você fala. É muito interessante, porque quando você se ouve, muda um pouco. Quando você está falando... E com a prática, por exemplo, eu falo umas coisas hoje, depois dessa técnica que eu trabalho com isso e que eu me trato com isso, com Theta Healing, com alquimia, faz 1 ano e meio. Então, às vezes eu falo alguma coisa que eu falo, nossa, isso é crença. Vai ficando habitual. Então, a sua mente, você acaba treinando de uma forma que você entende o que é crença sua quando você fala. Então, essa prática de gravar alguns minutos do dia do que você fala, ou também dá para fazer uma prática de falar em voz alta as coisas que você pensa por alguns minutos. Você passa a treinar, a praticar um talento que você tem, porque a gente pode ser terapeuta da gente mesmo. Na verdade, essa é a ideia. A ideia é que a gente faça um caminho. Por quê? Se a gente não entender o nosso padrão, sabe aquela palavra que tá todo mundo usando há um tempo, de se empoderar? Ela ficou até banalizada, né? Mas assim, é necessário que a gente se empodere do nosso sistema de crenças. Né? Então, quando a gente entende... Por que acontece? No nosso cérebro, a gente tem os neurônios e tal que fazem sinapses. Para a gente entender e localizar alguma coisa que está dentro da gente, que está bloqueando, ligado a um bloqueio que a gente tem, a gente precisa fazer um caminho sináptico, que ele vem da consciência para a subconsciência. Então, normalmente sai de coisas que a gente lembra, de coisas que a gente passa no dia, né? Então, vem dos limites que incomodam a gente, dos bloqueios que incomodam a gente. Na verdade, isso a gente vê com a falta do resultado. Então, quando a gente não tem um resultado satisfatório, o que acontece? A gente fala até alguma coisa errada. Isso tá me incomodando. Nossa, mas eu tô com pânico, eu tô com uma depressão. Nossa, eu tô gripada há semanas. Nossa, esse ano eu já fui pro hospital, pro pronto-socorro algumas vezes. Então, quando a gente tem um sintoma, quando a gente tem uma percepção que está incomodando, que é do consciente, a gente consegue fazer um caminho inverso de sinapse. Né? Tem um amigo meu, um grande amigo meu, eu estava numa aula dele, uma aula muito boa de Theta Healing, e ele deu um exemplo que eu gostei muito. Fê, vou usar seu exemplo do prédio. Então, que a nossa mente composta do consciente, do subconsciente, do inconsciente funciona. Quando uma memória entra, ela entra e vai direcionada para algum lugar. Então, ela entra pela porta do prédio, se o porteiro deixar, e vai direcionada para um dos apartamentos. Né? Então essa memória, tô mudando um pouco, tá, Fê? Eu não tô explicando exatamente igual a você, enfim. Então quando a memória tá entrando nessa porta, ela só entra liberada pelo seu consciente. A não ser que você esteja numa outra forma, assim, não consciente totalmente, que é, por exemplo, num estado de coma, ou entorpecido, ou alguma coisa assim. Mas, se você está consciente, a memória ela entra através da sua consciência. E ela é colocada, ela é direcionada de uma forma organizada. Então, como que você faz para entrar nessa memória que foi organizada? Você entra pelo consciente. Então, o que traz pra gente um desconforto, a gente, através desse desconforto, faz o caminho inverso para chegar lá no padrão. Chegando no padrão, a gente vai entender o que a gente ganha com isso. Muitas vezes a gente ganha, olha só a profundidade, muitas vezes a gente ganha um pertencimento, né? Porque, por exemplo, quando eu trago dos meus antepassados, é comum achar um sistema de crenças de que se eu não tenho alguma coisa passada pelos meus antepassados, se eu nego, é como se eu negasse o meu pertencimento a essa linhagem, a essa família.
E se eu nego isso, é como se eu estivesse sozinha. É como se eu estivesse sem ninguém. Então, que é a dor da separação, é a dor da rejeição. Essa dor é a principal dor existente, assim, de essência, né? Porque quando você vai vendo as dores, quando a gente nasce, que a gente recebe esse corpo, né, para estar nesse plano, a gente rompe a nossa liberdade cósmica, né? Porque a gente vem para esse corpo. Então, de certa forma, é dolorido. Isso é bem comum. Pode ser que tenha alguém que não tenha isso também, porque a gente é indivíduo e a gente não precisa ser igual sempre a todo mundo. Pelo contrário, a gente é indivíduo, então tá tudo certo. Mas uma das maiores, o índice maior de dor é a dor da rejeição, é a dor da separação. Né? Imagina, para nascer da barriga da nossa mãe, que a gente deixa de ser o ser único com ela, é uma dor, é uma rejeição, é uma separação. Então a dor da separação, ela é muito vigente. Inclusive no DNA avançado, que é o segundo curso do Theta Healing, tem ferramentas que cuidam disso especificamente. Tem uma ferramenta super efetiva que chama Amor Incondicional ao Bebê no Ventre, né? E ela é assim poderosíssima, essa ferramenta, por conta dessa separação. E normalmente a gente aplica essa ferramenta nos tempos, né, nos meses que a criança está no ventre, e estende para alguns meses depois, para os primeiros meses de vida, né? Então, que está ainda ali no desenlace, né? Apesar de ser nutrido ainda pela mãe e tudo mais, tá acontecendo, né, aquela separação. Então essa é uma das maiores dores que a gente tem, né? E aí a gente tá sofrendo a separação de um antepassado, né? Que é a nossa mãe, né? Então já vem ali dor, já vem ali uma questão de tudo que ela tá passando, de repente vira não, agora vocês são dois seres, né? Porque de qualquer forma a gente tem uma sintonia quando a gente escolhe onde a gente vai nascer, que corpo a gente vai nascer, em que meio a gente vai nascer, com quem a gente vai permanecer nos primeiros anos da nossa vida e tudo mais. É uma escolha, né? A nossa alma faz isso, o nosso espírito, alma, enfim, faz isso pra gente ter uma oportunidade melhor de conseguir superar os nossos desafios. O que é superar nossos desafios? Ganhar mundo, ganhar espaço, ganhar vida, ganhar experiência. Essa é a ideia, né? A gente nasce nesse mundo e vem aqui para esse mundo como se fosse um playground, né? A gente está aqui nesse mundo como uma experiência então tá, é um desafio. Tá, e agora? O que você faz com esse corpo? É uma brincadeira de criança, né? Na verdade é uma brincadeira de adulto, né? Mas é uma forma de experiência, né? De experimentação. Então ela é uma ida pro playground como uma criança vai pro playground, né? Essa é a ideia. E a nossa história é que a gente vem com essas memórias. E essas memórias a gente escolheu. Elas vêm dos nossos antepassados. Por algum motivo a gente escolheu para ajudar a gente a superar o nosso desafio, a aumentar a nossa zona de vivência, né? Porque a gente fica um tempo na nossa zona de conforto, que a gente acostuma. Aí, né, tipo, a gente tá lá na barriga da nossa mãe e tal, numa zona de conforto e tudo mais, de repente a gente nasce, ganha espaço, ganha o mundo, dói, chora quando nasce, da separação. Aí depois fica fácil, tá lá na casa, com as pessoas da casa, fica fácil. Aí de repente vai pra escola. Putz, vai pra escola, aquele chororô, aquela coisa. Tem gente que não chora. Eu acho que eu não chorei. Minha mãe conta que quando ela ia me levar na escola, mas eu não fui tão pequena, né? Antigamente a gente ia mais tarde pra escola.
Eu fui pra escola com 5 anos, né? As crianças hoje, elas vão pra creche com 6 meses, 1 ano. É realmente mais traumático. Eu tive a sorte de ir com 5 anos. E aí minha mãe conta que ela ia me levar até a porta e eu ficava empurrando ela quando já tava perto, falando, não mãe, eu sei ir. Eu sei ir sozinha, né? Então, mas eu já tava mais velha, né? Então, se eu tivesse ido com 2 anos de idade, imagino que eu ia chorar, que ia ser meio tenso. Mas eu já tava querendo coisa nova, né? Já tava querendo os amigos pra brincar, já tava cansada da vida em casa só, né? Com as irmãs e com a mãe, com o pai, já tava pequeno pra mim. Mas o nosso crescimento é muito ligado a sair dessa zona de conforto, né? A gente acostuma ali, aí a gente cresce. É tipo a lagarta, né? A borboleta. Então ela fica ali no casulo, ali presinho, de repente aquilo ficou pequeno, dói, mas não vai, né? E assim é a nossa forma de viver. E tem várias influências, então uma delas são esses padrões aí de antepassados que a gente combina com a gente mesmo, de fazer, de estar ali, mas é pra gente ter mais facilidade de aproveitar o caminho que a gente escolheu, de aproveitar o cenário que a gente escolheu, a realidade que a gente criou pra gente poder fazer essa transformação, né? Ganhar aí esse espaço, ganhar essa experiência nesse corpo, né? Então, deixa eu ver quem que mais tá aqui. Ah, tem alguém falando que está passando por isso. A gente passa. Há 6 meses. Uau! Você quer fazer alguma pergunta? É G e Guto. G, é você, G e Guto. Qual de vocês que está passando por isso? É pela transformação? Se quiser fazer alguma pergunta, já faz que eu já respondo específico. Enfim, gente, eu queria passar para vocês um pouco dessa coisa do padrão e que a gente traz dos antepassados. Inclusive, tem uma pessoa bastante próxima a mim e é uma coisa que eu passei também e tenho amigas que passaram, então a gente acaba passando bem a mesma coisa e é assim mesmo. Que é a coisa da... Quando eu pensei em fazer a padrão e o que trazemos dos antepassados, foi em relação... Eu passei isso muito forte também, mas essa pessoa próxima teve uma situação antes de ontem, eu falei, já sei do que vai ser a live. Que é uma coisa que a gente traz muito e que vem das nossas famílias, é muito perceptível na família, quando as pessoas querem esconder as coisas. Não sei se vocês já repararam isso. Repara no entorno, no trabalho, na família. Quais as situações, coisas que acontecem que é assim... que a pessoa ela arruma um jeito de fazer as coisas como se ela precisasse esconder para dar certo. Isso eu vejo que é uma coisa bem comum. Assim, pelo menos nas pessoas ao meu redor e tal, e como eu tive naturalmente, como terapeuta, eu acabo atraindo também pessoas de coisas que eu resolvi, que eu passei, que eu passo ainda, né? Então, ser terapeuta é assim, gente, vem bem na cara e de forma mais acirrada, assim, tipo, é uma coisa assim que você olha e dá risada, você fala, não dá nem pra eu fingir que isso não tá acontecendo, sabe? Você fala, tá bom. Mas a escolha que eu fiz e beleza, pra mim tá tudo certo. Eu dou conta de fazer isso, né? Então, essa coisa assim do esconder, né? Quando meu pai ficou no hospital, tá fazendo a semana que vem um ano que ele faleceu. Teve uma situação assim no hospital que meu pai não recebia visitas. E aí um dia eu me liguei disso, teve uma pessoa no hospital que me perguntou, falou, por que seu pai não recebe visitas? E aí eu falei, porque não pode. E eu nem sei por que eu achava que não podia. Então meu pai ficou tipo escondido, quase um mês no hospital, que ninguém ia visitar, né? E aí eu achei tão absurdo aquilo, porque eu entendi aquilo na hora, na vivência.
E aí eu perguntei pra ele, eu falei, daí a pessoa falou pra mim, mas como assim? Outras pessoas recebem visita. Como seu pai não pode? Né? E aí eu fui perguntar pro responsável pela UTI geral. Meu pai estava na UTI geral do Hospital Santa Catarina. E aí eu fui perguntar pro médico responsável pela UTI e ele falou, não, seu pai pode receber visita. Né? E aí meu pai era uma pessoa muito querida, conhecia muitas pessoas e tal. Então, claro que não dava pra avisar todas as pessoas e falar que ele conhecia, porque senão ia fazer fila no hospital. Mas aí então avisei alguns amigos mais próximos, mesmo ele estando em coma induzida, porque eu acredito que a pessoa ela está presente, ela está ouvindo tudo, então eu acredito como uma coisa benéfica, né? E depois que aconteceu isso, eu liberei e tal, um amigo foi visitar e isso causou um desconforto grande na minha família. Né? As pessoas ficaram bravas comigo de que eu liberei pro meu pai ser visitado, que meu pai não podia ser visto do jeito que ele estava realmente ligado a muitos aparelhos. E aí a questão era, se ele for visto assim por alguém, por algum cliente, ele nunca mais vai se recuperar financeiramente, mesmo que ele continue, né, vivo, que ele não faleça. Como que ele vai se recuperar financeiramente, como que ele vai recuperar os clientes, e aquilo foi tão absurdo pra mim, né, porque esfregou na minha cara uma coisa que fazia um sistema de crenças que fazia parte da minha linhagem, né, e aí eu vejo isso acontecendo, né, então tô com uma pessoa bastante próxima que acontecem coisas que os irmãos também querem fazer de um jeito que não está na lei, né, uma determinada situação, e ficam bravos dizendo que não, que tem que ser do jeito. Daí você fala, gente, mas pra que você quer fazer de um jeito que precisa esconder as coisas? Né? É meio doido. E aí você começa a prestar atenção ao seu redor, em trabalho. Tem gente... Não, essa é muito boa. Tem gente que não consegue escrever coisas, combinar coisas por escrito. Eu tinha um pouco isso também. Isso vem, mãe, então, na boa, vem um pouco da sua família, assim, da minha mãe. Então, se minha mãe vê, um pouco da família da minha mãe. Então, assim, né, porque quando você escreve alguma coisa, quando você verbaliza, na minha família tinha o verbalizar, que era uma coisa muito de palavra. O pai da minha mãe era uma coisa assim, a minha palavra vale muito. Então, se eu disser alguma coisa pra você, eu não vou mudar de opinião jamais, porque a minha palavra vale muito. Isso eu tive que trabalhar muito, porque imagina, gente, a gente vai mudando, a gente vai transformando, aí a gente, né, não quer mais levar a vida de uma determinada forma, e todas as pessoas que estão à sua volta, de certa forma, elas estão ali com você, considerando que você é daquele jeito, e aí você não pode mudar nunca mais, porque a palavra vale muito. Esse foi um trabalho, assim, árduo. Árduo foi ótimo, gente. Foi árduo. Mas, enfim, foi um trabalho, assim, que eu tive que fazer, porque eu nem percebia que eu fazia isso. Imagina, não poder mudar de opinião. Se eu falei um negócio, eu preciso repetir isso pro resto da minha vida, ou pensar assim pro resto da minha vida. Olha que loucura, né? Então, tem pessoas que falam que elas não combinam as coisas verbal, tem gente que não escreve determinada coisa, porque se ela escreveu, ela considera que ela pode ser cobrada daquilo. Então, ela, com medo de alguma coisa, que daí precisa observar, precisa ir a fundo ali para entender qual que é daquela pessoa específica, porque a gente, o que a gente acontece? A gente afiniza pelo sistema de crenças. Então, como eu falei, como terapeuta, eu trago para mim, eu acabo atraindo para mim pessoas que têm as mesmas crenças que eu, para eu olhar e perceber, ou coisas que eu já trabalhei. Isso é bem comum. E entre as pessoas é assim mesmo. Então, vocês já repararam em grupos de pessoas que tem, as pessoas reclamam da mesma coisa, aí afiniza, forma grupo. Né? Então, por exemplo, eu tenho o exemplo do Brasil, da economia. Então, junta todo mundo ali para fazer, para estar numa crença de que o Brasil está em crise. O Brasil... Então, o Brasil está em crise porque todas essas pessoas sintonizam nisso e criam aquela realidade para aquela região. Não o inverso.
Aí aquilo vai pegando naquela egrégora e tudo mais. Mas para iniciar uma crença, as pessoas precisam acreditar, elas se atraem, porque elas têm a sintonia daquilo, aí elas se atraem e aí começa um grupo, uma egrégora, um campo energético que cultiva aquela crença. Então quando a gente nasce já sintonizado, entendeu? Já você tá sintonizado naquele grupo, né? Naquele tipo de crença, né? De limitação. Mas tem a parte boa também, a gente sintoniza com as coisas boas também. Então, quando a gente tá mais feliz, a gente atrai as pessoas mais felizes. Quando a gente tá de bem com a vida, né? Tem gente que você olha e você fala, nossa, tudo dá certo pra essa pessoa, porque ela tá nessa vibração. E aí ela encontra as pessoas que também dão certo, que fazem as coisas acontecerem, e assim vai. Agora, aquela pessoa que fala, ai, isso acontece comigo. Ai, mas sabia que ia acontecer alguma coisa, o dia tava terminando, não aconteceu nada até agora, sabia que alguma coisa ia acontecer. Então essa pessoa, ela cria aquela realidade e vai acontecer alguma coisa com ela mesmo, porque é assim, isso se chama manifestação. A gente manifesta com o poder no nosso pensamento, né? Então eu vou até fazer um post de uma coisa bem legal que vem, é uma informação que vem da Vaiana, a criadora desse método, do método Theta Healing, que é uma porcentagem de coisas que a gente verbaliza. Então, se a gente verbaliza, a gente tem uma porcentagem de chance daquilo se materializar. Ou no Theta Healing a gente chama manifestar. Se a gente visualiza, se você fala e ainda visualiza com detalhes aquilo, você chega a 50% de chance de viabilizar aquilo. Se você está em ondas teta, que é nas ondas cerebrais teta, que elas são ondas bem baixas da sua mente ficar bem tranquila, que é um estado meditativo de ondas específicas, você entra num estado que, se você visualizar aquilo em estado de ondas cerebrais teta, com detalhes, a chance daquilo acontecer na sua vida é de 80% a 90%. E o negócio é tão sério que quando eu comecei a praticar o Theta Healing, eu comecei a coisa ótima é que tudo vem no seu tempo, né? A gente desenvolve as coisas de uma forma toda interligada. Então a minha consciência, ela foi sendo ampliada, o meu autoconhecimento, ele foi sendo ampliado junto com a prática do meu talento. Então imagina, eu há 2 anos, que era toda enlouquecida, inconsciente, pensando em coisas assim absurdas e as coisas se manifestando. Ainda bem que a gente vai praticando no nosso dia a dia e assim a gente vai melhorando o nosso talento, vai entendendo a nossa essência, a nossa coesão, alinhando todos os nossos centros energéticos, as nossas moléculas eternas, né? Tem isso também, qualquer hora eu conto das moléculas eternas que a gente traz de vidas e vidas. Então, através desse alinhamento, a nossa manifestação fica muito mais rápida. E é verdade, assim, tem coisas que eu penso, 2 horas depois acontece alguma coisa relacionada àquilo. É tipo, eu falo, gente... E é engraçado porque apesar de eu acreditar no Theta Healing, eu ainda faço, nossa... Então é engraçado, porque é como se eu recebesse o resultado, eu entrasse em estado de gratidão, sabe? Porque né, a gente quer aquilo, mas a gente faz o comando, a gente manifesta aquilo energeticamente para ele vir pro plano material. Mas às vezes é tão rápido que é tipo, nossa, rola umas coisas assim, nossa. Então assim, é muito interessante. E isso foi ficando cada vez mais rápido na minha vida. Quando a gente tem uma coisa que não acontece, que a gente quer e não acontece, a gente precisa ir olhar os bloqueios, o que está limitando o fluxo da vida, porque a vida é um fluxo, né? Tudo é para agregar, tudo é para te alavancar, né? Agora, se você acreditar que aquilo é para te derrubar, tenha certeza que você vai estar sempre no chão.
né? Então, é a forma da gente olhar, é a nossa consciência melhorada que faz a gente olhar aquilo de uma forma que seja benéfico para mim, que me beneficie, né? Então, quando eu falo assim, eu trabalho com autoconsciência, eu facilito o processo evolutivo das pessoas, é isso que eu faço. Eu facilito a forma da pessoa ver, dela fazer as sinapses no cérebro dela, para ela ter consciência do que está acontecendo com ela, para ela conseguir co-criar a realidade dela. Ou seja, ela que faz tudo. E eu, com o que eu estudo, com a minha experiência, com o Theta Healing que eu vivo, com a alquimia que eu vivo e tudo mais, é como se eu ajudasse ela a fazer uma coisa de uma forma mais rápida, de uma forma mais efetiva, de uma forma mais profunda, de uma forma mais amorosa. Para cada um é de um jeito. Então o que eu faço? A minha função é entender o que essa pessoa quer, o que ela precisa, o que ela quer realmente, e fazer de forma efetiva no que ela quer. O que ela pode querer, que seja num processo lento, para ela fazer aquilo tudo muito presente. A rapidez para ela talvez não interesse, mas a profundidade interessa. Então, o meu trabalho é ajudar a pessoa nisso, só que eu só consigo ajudar porque o meu canal ele tá aqui. Eu pratico tudo todos os dias, né? Eu vivo isso, que é para os meus talentos estarem cada vez mais apurados. E aí, quem quer usar esse canal, eu tô aqui. Então, o que acontece? A pessoa faz por ela mesma. É ela que cria a realidade dessa facilidade, dessa possibilidade de autoconhecimento. Ela que cria o horário pra gente estar junto. Ela que arruma o recurso para fazer essa troca e falar, olha, então, vou pagar aqui o seu trabalho porque eu tô pagando o meu investimento para eu crescer. É ela que faz isso, não sou eu. Eu tô aqui. Né? Mas quem arruma a possibilidade, né? Porque dificuldade todo mundo arruma se quiser. Então, se você não quer fazer um negócio, você vai falar, é que eu não tenho tempo. É que isso não é pra mim. É que... eu vou ver isso, viu? Eu vou arrumar um dinheiro, eu vou arrumar um tempo. Não, é que não tá no tempo. Não tá pronto. Não decidiu. Porque se quisesse arrumar o tempo, arrumar o dinheiro. Tempo e dinheiro não é limitação pra ninguém. É muito louco isso, né? Porque é uma forma da gente falar, não, isso não é minha prioridade agora. É uma forma que a nossa sociedade usa. Não, eu não tenho dinheiro. Não, eu não tenho tempo. Mas o que está acontecendo isso não é prioridade para mim hoje. Né? E aí, essa prioridade é da pessoa. Não pode ser minha prioridade o seu autoconhecimento, porque eu vou estar invadindo você. Né? Você que tem que escolher isso. Né? Tem que... Não é tem que, né? Forma de dizer. Essa palavra é tensa pra mim. Tirar ela do vocabulário, tem que. Mas né, a pessoa é que escolhe. A escolha é o escolher toda hora, escolher todo dia. É o poder mudar de opinião. Não como meu avô, que a palavra dele era tão valiosa que ele acreditava que ele precisava passar a vida dele inteira honrando aquilo que ele falou um dia. Né? Que bom que a gente muda. Que bom que a gente recebe desafios dos nossos antepassados e que uma hora a gente consegue transcender isso, transmutar isso. Então é possível, né? E eu sou um exemplo disso. Gente, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Já agradeço todas essas entradas, esses ois de vocês. Nirvana, consciência holística. Gente, Natal, parceria com Nirvana. Vou estar em Natal no final de agosto, de 24 a 26 de agosto, dando DNA básico, tá? É sexta a domingo, sexta-noite, sábado e domingo durante o dia.
Aí na terça, quinta seguinte, 28 a 30 de agosto, eu tô olhando pro que tá escrito aqui no quadro. Eu tenho o curso DNA avançado em Natal. Então, pessoal de Natal, aproveitem essa oportunidade, tá? E vou atender presencialmente também em Natal. Eu atendo dia 23 durante o dia 24 durante o dia e dia 27 de agosto durante o dia. Então, quem quiser já deixar agendado, já me manda mensagem. Ou então fala também com o Nirvana que a gente tá agendando esses horários. Aqui em São Paulo também vai ter mais cursos, né? Então 7 e 8, quem quiser fazer o Aprofundando no Digging, que é uma ferramenta que trabalha o encontrar, né? A escavação para encontrar a raiz das crenças limitantes, a ferramenta é o Aprofundando no Digging, vai ter dia 7 e 8 de julho. Tá? Então, entre em contato comigo para fazer a reserva, enfim, a inscrição. Tem facilidade de pagamento, tá em 6 vezes. E nos próximos dias eu acho que ainda consegue fazer no link por 12 vezes. Era uma facilidade do Eventbrite, mas estava para sair. Então, quem fizer agora ainda tem os 12 vezes no cartão, tá? Que mais? Tem mais uma parceria de DNA básico que eu fechei agora há pouco, que gente, peraí, deixa eu olhar, que é durante a semana, de segunda a quinta-feira, do dia 13 ao dia 16 de agosto, eu ainda nem coloquei, isso é inédito, que eu acabei de fechar, num espaço chamado Shambhala, aqui em São Paulo, perto do Shopping Ibirapuera, tá? Então vai ser de 13 a 16 de agosto, é uma segunda a quinta-feira, das 18 horas às 22 horas. Então, para possibilitar quem não pode durante o fim de semana e também não pode durante a semana, durante o dia. Então, é um horário diferente, vou diluir em 4 dias para o pessoal que não consegue nos outros horários poder fazer nesse horário, tá? Então essa é a última novidade, ainda vou colocar post, ainda fechei isso hoje, agora à tarde. Então saiu do forno agora para vocês. Gente, é isso então. Deixa eu ver aqui que tem alguém perguntando alguma coisa, vamos ver. E tudo com facilidade de pagamento, tá? Que bom, excelente. Olive e Fabi, é assim que pronuncia, gente? O que posso fazer para aumentar a minha energia? Isso é muito bom. Simone Oliveira, sua linda, eu tenho pensado em você esses dias. Vendo aquelas fotos de pão, torta, aliás não era pão, né? Uma torta de frango maravilhosa. Essa minha amiga faz essas coisas, gente. Aí ela posta no Facebook, ela vende as tortas, torta doce, torta salgada, tipo, maravilhosa. Sim. Que prazer te tê-la aqui. Então, essa pessoa que me perguntou o que posso fazer para aumentar a minha energia. Tem algumas coisas, aí precisa investigar o que você precisa, tá? Muitas vezes a gente não tem energia por estar se alimentando de uma forma que não está efetiva. Pode ser que falte algum nutriente. Então, pode ser a parte física. Pode ser que você esteja num quadro fazendo coisas que você não tem vontade de fazer. E aí você fica naquela coisa de, parece que tá sem vida, sem vitalidade, mas é sem vontade, porque tá ali viciado numa coisa que você não quer fazer. Então, da alimentação, eu sugiro, consulta uma nutricionista, é importante, tá? Para ver o que tá faltando no organismo. Pode ser também uma questão hormonal. O Theta Healing, ele trabalha muito ligado, e alquimia, que são processos quânticos, eles não negam a medicina tradicional, de forma nenhuma. Por quê? Porque é como a gente faz exames, é como a gente fica sabendo se a gente tem alguma coisa na parte física ou não. Não tendo na parte física, os exames estão todos ótimos, tá tudo bem, aí a gente fala, vamos mexer melhor na parte energética. Outra coisa, então,
Tem essa questão, né, dos exames da nutricionista, questões de glândulas, o endócrino, exames. Não tendo nada, vamos para a parte energética. Que aí a gente trabalha tudo isso dentro do Theta Healing. Quer fazer junto? Acho maravilhoso. É extremamente efetivo. Faz consulta, faz sessão, faz curso, trabalha em você mesmo, tá? A parte de... porque daí a gente consegue dar comandos pro físico. A gente consegue ver em ondas teta, que é como abre a informação através do subconsciente, abre informações sobre o nosso campo energético, sobre o nosso DNA e tudo mais, pra gente ver o que está acontecendo no organismo, se ele está precisando de algum outro nutriente, né? Então a gente consegue fazer isso energeticamente, mas é legal aliar aí com a parte que a gente tem da alopatia, que é sensacional, que é de exames, né? A gente tem isso, então vamos usar também, além de fazer leitura intuitiva, de usar esse talento milenar que a gente tem, vamos aliar também aí ao tradicional. Outra coisa que é extremamente benéfica é fazer exercício. Mas fazer exercício de forma prazerosa. Primeira coisa, tudo que a gente faz arduamente, a gente fica cansado, a gente fica sem vontade, fica sem vitalidade. Então, é contra a questão de trazer mais energia, porque se a gente fica, né, de saco cheio, a gente não vai se sentir satisfeito, a gente não vai se sentir energizado, né? Então, fazer exercício físico. Como que escolhe? Eu tô bem passando por isso. Então, escolher o que me dá prazer, o que me deixa satisfeito, o que meu corpo gosta de fazer, cuidar do tempo que se faz, não é para fazer exercício e ficar destruído, ficar com o corpo todo acabado, entende? Porque daí passa uns dias você fala, gente, não aguento mais, tô achando um saco isso. Então, quer dizer, tem que ver pra você, pra sua realidade, como que fica gostoso, como que fica prazeroso, como que meu corpo se sente bem, porque a ideia do trazer mais energia, eu entendo, é estar mais vitalizado. Estar mais vitalizado é perceber o seu organismo. Então, você faz a ação e percebe. Se você tá fazendo alguma coisa que te machuca, não, já não vale, né? Então, alimentação, glândulas, né? Sistema endócrino, exercício físico, dormir bem. Isso é extremamente energizador. Então, se você conseguir... Então, o mais normal é que as pessoas se sentem bem dormindo de forma... entre meia-noite e 6 da manhã, pelo menos, e de forma satisfatória. Se você não está conseguindo dormir bem, então é legal, você pode usar algumas coisas. Por exemplo, óleo de lavanda, pinga uma gotinha no travesseiro. Para várias pessoas ajuda. A história do suco de maracujá, também ele ajuda. Meditar por 10 minutinhos antes de dormir, ajuda. Desligar os... Ai, gente, às vezes dá uma pausada aqui. Desligar os equipamentos, computador, celular, tudo isso, ele produz uma luz que deixa a gente acordado. Então, são luzes excitantes. Então, atrapalha nosso sono. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma glândula aqui, que é a glândula pineal, que ela produz a melanina. A melanina, ela é responsável por deixar a gente acordado. Então, a gente recebe a luz e fica acordado. Essa luz de casa que a gente tem, o computador, o celular, continua fazendo a gente permanecer acordado. Então, causa um distúrbio do sono, né? Auxilia nesse distúrbio. Então, são dicas aí para você dormir melhor. Então, já ir desligando as coisas, desligando luz, deixando meia luz. Não comer coisas pesadas na hora de dormir. Então, sabe, se conseguir jantar até umas 8 horas da noite,
para ir dormir umas 10, 11, já é muito benéfico. Se conseguir antes, melhor ainda. E aí, o que vai comer? Come uma sopa, come uns legumes, né? Come coisas que pro seu organismo é mais leve. Aí você vai dormir bem. E aí você vai acordar mais vitalizado no dia seguinte, né? Então, o que mais? Então, a alimentação super importante, sono super importante e exercício físico super importante. É o tripé para um bom funcionamento dessa máquina que é nosso corpo nesse plano, tá? O que mais? Então, essas dicas, assim, de primeiras dicas, eu acho que são as dicas mais importantes. Aí, se realmente arrumando isso, você não consegue, então realmente é legal fazer uns exames, né? Ir no clínico geral, fazer os exames gerais, para ver se não tem nenhuma disfunção em exame. Não conseguiu ainda, né? Não deu nada, vamos trabalhar com o campo energético. Né? A gente trabalha em sessão de Theta Healing, trabalha, faz o curso e trabalha a si mesmo, né? Os cursos eu acho assim ótimos, porque eles não servem para, não é exatamente para dizer é uma técnica terapêutica. Não, é uma ferramenta de autoconhecimento, de autoobservação, para você aprender a se trabalhar e fazer por você mesmo. Essa é a ideia de curso de Theta Healing, é para você usar para o seu benefício, né? Claro, se você decidir atender outra pessoa, maravilhoso, mas o principal é para você usar na sua vida, né? E assim, isso foi tão maravilhoso para mim, tão importante, né? Tão satisfatório, que no mês passado eu fui para Montana fazer os cursos de instrutora para poder formar pessoas que façam isso para elas mesmas, né? Daí que veio a história de eu marcar os cursos, que é para ensinar essa técnica, ajudar as pessoas a praticarem isso. Para quê? Para elas ficarem mais satisfeitas, para elas ficarem mais felizes, para elas se conhecerem, para elas poderem saber cuidar de si mesmas. Porque é cuidando da gente que a gente fica satisfeito, que a gente fica pleno, que a gente fica feliz, que a gente aguça a usar as coisas a nosso favor para alavancar o nosso crescimento, a nossa transformação, a transformar a nossa vida numa vida prazerosa, numa vida feliz, né? Então, é por aí a história. Gente, é isso então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ai, gente, obrigada. Complementa a medicina tradicional. Sim, com certeza. Com certeza. Eu sempre falo, gente, vamos... Ai, beijão da minha amiga Simone. Ai, amo. Então, complementa sim. Eu acredito nisso, que todas essas técnicas quânticas ajudam muito, como eu falei para vocês, de fazer integrativo com a psicologia convencional e tudo mais, e também aliado ao que a gente tem, as conquistas da nossa ciência. Não tem por que um anular o outro. Theta Healing é agregar tudo, é tudo que existe, a gente agrega, a gente observa, a gente vê o que faz sentido pra gente, o que agrega, o que ajuda a gente. Aconteceu isso? Tá certo, faz parte, né? Então não vamos negar nada, a gente tem a infinidade, a gente tem tudo à nossa disposição, a gente tem. Então vamos usar o que a gente tem e não negar o que a gente tem. Vamos usar até a crença que a gente percebe para transmutar, para ressignificar. É essa a ideia, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, tudo complementa. O Theta Healing agrega a tudo mesmo. Ai, obrigada pelo maravilhosa. Gente, é isso. Tô aqui pra vocês. Quinta-feira que vem tem mais. Meus cursos também estão aí. A live vai ficar hoje por 24 horas. Semana passada deu um pau e não entrou. Mas vai ficar 24 horas. Eu salvei aqui, tô gravando aqui também, vou colocar no canal do YouTube. Aqui no Insta, no meu perfil, tem um link, que entrando nesse link tem vários botões.
Então tem direcionamento para o YouTube, direcionamento para o link dos cursos. Eu vou completar os cursos novos, tá? Colocar no link. Que mais? Tem link para o meu site, então dá para mandar e-mail, dá para mandar mensagem. Acabou, gente! Deu aqui o final do Instagram. Então vou me despedir de vocês aqui no vídeo. Daqui a pouco eu subo no YouTube. Beijo grande, a gente se fala. Até semana que vem.